Amém, irmãos? Glória a Deus. É uma missão quase impossível, né? Mas eu espero poder ser o mais claro possível para que os irmãos entendam. Como o pastor disse na semana passada, finalizamos essa série de ministração no primeiro livro de 1 Timóteo. E hoje nós daremos início no livro de 2 Timóteo. Hoje nós nos deteremos somente nos primeiros 5 versículos do capítulo 1 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 1 até o verso 5. Amém? Podemos ler? Assim diz a bendita palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Amém? Pode se sentar, irmãos. O pastor orou, você orou, eu tomei posse da oração. Amados, eu queria que você usasse a sua imaginação. Como bem disse o pastor, esta segunda carta, ela é uma carta mais profunda, é uma carta de despedida, uma carta de amor mesmo. Eu queria que você usasse a sua imaginação. Sei que você conhece diversas pessoas que são cristãs, que estejam passando por um momento, seja de perseguição ou de desânimo, seja o que essa pessoa esteja enfrentando. E você está diante da morte, da iminente morte. Você sabe que a morte chegará para você a qualquer momento, a qualquer instante. E você precisaria escrever uma carta para essa pessoa. Quais as palavras você escreveria nessa carta? Que tipo de palavras você colocaria nessa carta para revigorar o ânimo dessa pessoa, para reanimá-lo, para despertar essa pessoa a continuar na caminhada, para que esse amor e essa chama pudesse flamejar, queimar como no princípio? Pense nisso. Nós temos diversos irmãos que estão desanimados na fé. Pessoas que, quando você conversa com eles, eles dizem: eu estou indo de vez em quando na igreja, não estou muito firme, estou um pouco desanimado. Você sabe que vai morrer e pode acontecer a qualquer momento. Quais as palavras você não tem como estar com essa pessoa tete a tete ou frente a frente, e você deveria escrever uma carta a esse amigo amado seu? Quais as palavras você escreveria para essa pessoa? Pois bem, aqui nós vemos o apóstolo Paulo fazendo isso a um filho amado, a um amigo de caminhada, que estava enfrentando muitos problemas. Ele desejava vê-lo, mas estava impossibilitado de vê-lo. Então ele escreve esta carta. E ele começa da seguinte maneira, veja: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, ao se intitular apóstolo de Cristo Jesus,
ele faz uma reivindicação para si mesmo, se colocando na mesma posição daqueles 12 apóstolos que fazia parte daquela companhia ampla de discípulos que andavam com Jesus, que Jesus chamou. Jesus selecionou ou chamou um grupo mais próximo daqueles 12 apóstolos. Foram chamados, foram comissionados por Cristo. E Paulo, quando ele diz que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele está reivindicando para si esta mesma posição, a mesma posição que aqueles 12 também assumiram. E por que Paulo faz essa reivindicação? Porque naquele momento que a igreja estava atravessando, muitas pessoas que ali congregavam, faziam parte daquela comunidade em Éfeso, eles não acreditavam na veracidade do chamado apostólico de Paulo. Então, Paulo, ele, diante daquele momento que estava escrevendo essa carta, humilhado pelas pessoas, esperando a decisão ou decreto de Nero, do imperador, só esperando a decisão dele para poder ser executado. Ele ainda assim ele se posiciona como apóstolo de Cristo Jesus, dizendo para Timóteo que ele era um apóstolo chamado por Deus, uma testemunha fiel, mas Timóteo precisava estar convicto daquilo, porque ele era uma testemunha fiel, mas estava preso. Como que esse Deus que dá liberdade às pessoas, um Deus que concede a vitória, e uma testemunha fiel está presa em cadeias, com pesados agrilhões, está preso? Então ele se intitula e ele diz, veja, ele continua a descrever o seu apostolado de duas maneiras. Ele continua a falar com Timóteo, a descrever o seu apostolado de duas maneiras. Lembrar Timóteo que o seu apostolado é pela vontade de Deus, e qual é o seu objetivo. Veja, ele tinha a convicção, ele sustentou essa convicção desde o início da sua carreira até o findar da sua carreira, de que ele foi chamado pelo próprio Deus. Ele não foi chamado pela igreja para ser apóstolo, não foi por pessoa alguma ou por um grupo determinado de pessoas, nem ele mesmo se designou para essa posição ou esse lugar de apóstolo. Ele deixa bem claro aqui, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele era apóstolo, era pela vontade de Deus. Foi um decreto do Senhor que ele fosse apóstolo. Deus determinou isso, e isso é pela vontade de Deus. Deus o designou para esse ministério. Hoje nós vemos no nosso contexto religioso no Brasil, muitos homens se intitulando apóstolo não sei das quantas, apóstolo X, apóstolo, sabe? E aqui Paulo ele deixa claro para que aquelas pessoas que estavam introduzidas no meio da comunidade, que duvidavam, desacreditavam da autoridade apostólica de Paulo, ele deixa bem claro que aquilo não foi a vontade dele, não foi a igreja que o consagrou como apóstolo, mas foi o próprio Deus, foi pela vontade de Deus. Isso era necessário, que Timóteo tivesse isso em mente, que ele era apóstolo, mas isso foi a vontade de Deus. E o objetivo de Paulo era baseado na vida que estava em Cristo Jesus. Finalzinho do versículo 1, que o objetivo dele era a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ele tinha em mente de que em Jesus havia uma promessa de vida.
havia uma promessa de vida. Então ele tinha o objetivo de anunciar esse evangelho para que todas as pessoas pudessem ouvir. Porque o evangelho é a boa notícia. É a boa notícia de que Deus, em Cristo, Ele salva, Ele perdoa os pecados de pecadores moribundos. E somente em Cristo nós encontramos essa promessa de Deus. Portanto, o objetivo dele era baseado na promessa da vida que está em Cristo Jesus. Mas não é essa vida de todo ser que respira, todo que tem fôlego de vida. Não, ele está falando de uma vida que vai além. Embora o Evangelho, ele nos traz vida, e vida abundância nesta vida, mas ele também está falando de uma vida verdadeira, uma vida eterna. Então, ele, consciente desse objetivo, que em Cristo há promessa de vida, ele quer anunciar para que todas as pessoas também possam encontrar vida, tenha certeza dessa promessa que está em Cristo Jesus. O Evangelho é essa boa notícia, que Deus está trazendo a pecadores moribundos pelo pecado. Em Cristo há vida. E veja, olha como o apóstolo Paulo, ele diante dessa situação, ele estava diante da morte iminente, e ainda assim ele não via a morte como um fim, ele via a morte como uma promessa de vida, porque ali era só uma porta que o conduziria à eternidade, à vida eterna. E ele continua, no versículo 2, ele diz assim, ele escreve essa carta e faz essa introdução, e a quem? Ao meu filho amado, Timóteo, ao meu filho amado. Paulo, ele faz essa saudação, e é muito importante nós pensarmos um pouco, porque na época era um costume, tanto dos rabinos quanto dos filósofos, referir aos seus pupilos, aos seus alunos, como filho. Mas Paulo aqui, ele vai além, ele diz, meu amado filho, mostrando um vínculo mais profundo, mais íntimo, de amor por aquele filho amado, de amor fraternal mesmo, de amor mesmo, sabe? Aquele amor que você tem pelo seu irmão, um amor que você tem pelo seu pai, um amor fraterno. E ele diz, ao meu filho amado. Pode ser pelo fato de que Paulo era o seu pai espiritual, e nós temos essa mesma percepção de amor quando nós lembramos daquela pessoa que foi escolhida por Deus como instrumento humano para nos apresentar o Evangelho, trazer esclarecimento para nós e dizer, interpretar a Bíblia para a gente, nos explicar, nos conduzir nos primeiros passos. Nós criamos um amor tão forte com essas pessoas e temos um respeito tão grande para essas pessoas, não é verdade? Eu me lembro de quando o Senhor me encontrou, qual foi as pessoas que o Senhor colocou na minha vida para me instruir. E eu glorifico a Deus pela vida dessas pessoas que foram tão importantes na minha vida. A gente chega cheio de dúvida, a gente quer fazer um monte de coisa, e se a gente não tiver uma pessoa para nos ir nos freando ou nos impulsionando no momento certo, a gente acaba se perdendo. Então, essas pessoas que Deus coloca na nossa vida, que nós os temos como os nossos pais espiritual, eu tenho certeza absoluta que em suas orações eles também se lembram de nós e também dá graças a Deus pelas nossas vidas, o que Deus fez nas nossas vidas. Isso é muito importante. E quando nós nos recordamos do quão trabalho nós demos para essas pessoas,
a gente também ora pela vida delas e agradece a Deus por essas pessoas existirem na nossa vida, não é mesmo? Mas veja, e aí Paulo, voltando aqui para o texto, Paulo ele faz uma saudação aqui, que você só vai encontrar ela nas cartas paulinas somente a Timóteo. Ele faz uma saudação com uma tríplice bênção. Ele diz: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu não sei por que Paulo se refere a Timóteo com essa saudação dessa maneira que ele não usou nas outras cartas dele. Geralmente é graça e paz, ou paz da parte de Deus, ou de Cristo Jesus. Mas aqui ele usa essa tríplice bênção: graça, misericórdia e paz. Essa tríplice saudação não é mera convenção da parte de Paulo. Não, ela é carregada de teologia. Observe, nos dizem muito sobre como a humanidade, a igreja se encontrava naquele momento, né? A condição da humanidade em pecado e sobre o amor de Deus para conosco, embora nós estamos ainda num mundo pecaminoso, habitando num tabernáculo corrompido. Às vezes deve ser por isso, eu não sei dizer ao certo, porque Paulo usa essa tríplice bênção, mas pode ser por esse momento que a humanidade na época, e contextualizando para os nossos dias, são situações diferentes, mas se nós analisar e avaliar a palavra da maneira que Paulo está descrevendo na sua carta, são problemas bem semelhantes. Então Paulo, ele começa: graça, misericórdia e paz. A graça é a bondade de Deus para com aqueles que não a merecem. E misericórdia é demonstrada aos fracos e desamparados que não podem ajudar a si mesmo. E essa misericórdia foi a mesma misericórdia que encontrou Paulo, ou Saulo de Tarso, no caminho para Damasco. Foi essa misericórdia de Deus que o converteu, que fez com que as escamas dos seus olhos caíssem por terra e trouxe luz ao seu entendimento. E por fim, por outro lado, a paz, que é a reconciliação, é a restauração da harmonia às vidas arruinadas pela discórdia. Então podemos resumir essas três bênçãos do amor de Deus para conosco sendo: graça para com os que não a merecem, misericórdia para os desamparados e paz para os inquietos. Enquanto Deus Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor, juntos constituem a única fonte da qual essa tríplice bênção flui desse riacho. Então, essas três bênçãos, que foi a saudação de Paulo: graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Graça é um favor àqueles que não a merecem, misericórdia para os desamparados, desafortunados, e paz como um sinal de reconciliação, restauração às vidas que foram destruídas pela discórdia. Somente em Deus Pai, em Cristo Jesus, nós encontramos essa tríplice bênção que flui de um riacho que vem de Deus Pai e de Cristo Jesus. Amém? E agora nós partimos para a outra parte, que é do versículo 3 até o versículo 5. Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido ou convicto de que também habita em você. Agora nós entramos num parágrafo muito pessoal, onde
o apóstolo, ele assegura Timóteo constantemente de que se lembrava dele. E sempre que ele se lembrava dele, ele dava graças a Deus pela vida dele. É que eu falei antes, quando nós nos lembramos até daquelas pessoas que Deus coloca na nossa vida, que a gente instrui, tem o prazer de ser usado por esse Deus tão maravilhoso, de trazer esclarecimento à pessoa, e você vê a mudança, a transformação que aconteceu na vida dessa pessoa, e você foi um instrumento que Deus usou para abençoar a vida dessa pessoa. Sempre que você se lembra dessa pessoa, você dá graças a Deus pela vida dela. E aqui Paulo, ele está escrevendo isso a Timóteo. Ele tinha o desejo de ver Timóteo, e ele fala com Timóteo para que venha rápido para vê-lo, mas diante da iminente morte, sabendo que poderia ser morto a qualquer momento, então ele escreve essa carta para Timóteo, porque poderia não haver oportunidade, tempo dele se reencontrar, e pelo que parece, não se encontraram. Mas a carta foi endereçada a Timóteo, não só é uma carta pessoal, mas que era lida na igreja de Éfeso. E Paulo, quando ele refere a Timóteo dessa maneira, quando ele escreve dessa maneira, ele tinha a convicção de que o que Timóteo se tornou, foi Deus que fez com que ele se tornasse o que ele era. Então, nós passamos por momentos na nossa vida, às vezes de altos e baixos, parece que estamos desanimados, há momentos que nós estamos tão empolgados, mas há momentos que a gente se abala mesmo, tem momentos que a gente passa às vezes por um período de rebeldia, assim, meninice mesmo, mas Paulo aqui ele fala a Timóteo que ele compreendia, ele entendia que tudo, exatamente tudo que aconteceu na vida dele, foi Deus o preparando para aquele ministério. Um jovem ministro do Evangelho, que era tímido, vergonhoso e inseguro. E Paulo escreve a ele, mesmo antes dele ser preso. Aqui, Paulo, ele é um preso comum. Da primeira prisão, não. A primeira prisão, ele era um preso político. Portanto, ele era tratado como um romano, ele podia alugar uma casa, receber visitas. Mas dessa segunda prisão, não. Ele é preso como um preso comum, e ele é preso no calabouço mesmo e carrega pesados grilhões, e aqui há um sofrimento, ele ia ser executado, e ele tinha que escrever essa carta reanimando, revigorando a fé daquele jovem aluno, daquele filho amado, porque em toda a sua trajetória ele levava Timóteo com ele, preparando ele, lidando com a sua insegurança, com o seu nervosismo, com a dificuldade de falar perante as pessoas, muito tímido, mas Paulo teve a paciência e como que eu vou usar a palavra aqui? O modo certo de discipulá-lo, prepará-lo para que chegasse um dia ele pudesse assumir a liderança daquela igreja, como chegou o momento em que ele assumiu. E olhando para os nossos dias de hoje, claro que isso aqui não é toda regra, ela tem exceção, mas o que nós vemos hoje são líderes de igreja, pastores, que devido à falta de obreiro na igreja para ajudar nos serviços da comunidade, começa a dar oportunidade para irmãos pregar, dar aula, estar como diáconos. E na exposição de 1 Timóteo, como foi exposta pelo pastor brilhantemente, é que ele não deveria se precipitar, dar funções a pessoas novas na caminhada, não se precipitar por impor as mãos a ninguém. Mas muitos pastores hoje em dia não têm esse cuidado, e a necessidade de ter pessoas nessa seara para trabalhar começa a dar funções a irmãos despreparados,
Muitos porque há falta de mão de obra para essas funções, para esse ministério, e outros para delegar responsabilidade para manter essas pessoas na comunidade. E aí vem algo muito interessante que acontece. O Senhor, Ele nos dotou de dons e talentos. E pela graça de Deus, glória a Deus por isso, nós vemos irmãos que têm uma facilidade enorme para dar aula. Nós vemos irmãos que têm facilidade magnífica para pregar. Prega de uma maneira irretocável, brilhante. E aí o que acontece? Esse mesmo pastor que deu a oportunidade, esse mesmo líder que deu a oportunidade para esse irmão, sente inveja do irmão. E o que ele faz? O medo de perder o lugar para aquele irmão que está começando a ser ensinado, a caminhar, a ser preparado para assumir uma liderança. O que ele faz por inveja? Não, esse irmão, ele prega muito bem, daqui a pouco ele vai tomar o meu lugar. E o que faz esses líderes? Eles amordaçam esses jovens ministros que começam a se destacar, por medo de perder a posição de liderança, o posto de líder. É isso que nós vimos nos nossos dias. Mas eu quero que você tenha a certeza e a convicção que a Igreja Redenção não pensa assim. A Igreja Redenção, ela quer que você cresça em graça e conhecimento. A Igreja Redenção quer que você se desenvolva. A Igreja Redenção quer ser um instrumento de Deus para preparar você, a mim e a você, todos nós, para estar apto para ensinar essa palavra que tem promessa de vida. Uma promessa de vida que Deus traz perdão de pecado, traz vida a pessoas que estão arruinadas pela discórdia e pelo pecado. Você pode ter a certeza que aqui nós não vamos bajular ninguém. Pelo contrário, nós vamos incentivar você. Nós queremos que você pregue de uma maneira irretocável, que você louve a Deus aqui de uma maneira irretocável, mas que tudo isso seja sem ego, sem orgulho, e que seja feito para a glória de Deus. Timóteo, ele compreendeu isso de Paulo, e Paulo não tinha problema com isso. Paulo não tinha problema com isso. Muito pelo contrário, a intenção dele sempre foi preparar todos os seus discípulos para que fossem homens e mulheres que honrassem ao Senhor. Ele não tinha problema em perder a liderança, porque ele sabia que quem o chamou para esse ministério, que nós falamos no início, foi Deus. Foi Deus que o chamou. Então você não precisa ter medo de perder a posição que Deus te colocou, se você tem convicção que foi Deus que te chamou para essa maravilhosa obra. Não precisa ter medo, meu irmão. Não precisa ter inveja do seu irmão. Não precisamos disso, isso é feio, isso é diabólico. Isso não é louvável. Paulo preparou Timóteo para ser esse ministro. Voltando aqui para o texto, nós vemos que Timóteo, ele foi criado num lar piedoso, aonde a sua avó e a sua mãe, o texto fala da sua avó e da sua mãe, mulheres judias. Ele era filho de um homem incrédulo, de um grego. Talvez por isso não seja citado seu pai aqui, porque era um homem incrédulo. Mas eu quero que você entenda o que está além da letra, que você compreenda quão importante e por que Paulo cita essas mulheres aqui nesse texto. Veja, dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia, em minhas orações, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E recordo-me da sua fé não fingida, da sua avó Loide. Eu vou começar de trás para frente aqui, para que você possa entender. Paulo morava numa família piedosa. Cita que a avó e a mãe eram pessoas, mulheres judias, e elas tinham um conhecimento da lei e dos profetas. Elas tinham o Antigo Testamento. No capítulo 2
No capítulo 3, no verso 15, Paulo fala que Timóteo conhecia as sagradas letras desde criança. Então, essas mães, elas tinham um papel muito importante, teve um papel muito importante na pessoa que se tornou Paulo. O Senhor concedeu a mim e a você, homem, uma autoridade de sacerdote do lar. Sacerdote do lar. Isso foi dado a nós, homens, sacerdote do lar. É você, a obrigação primária sua, de ser o pastor desse lar, da sua esposa, dos seus filhos, instruí-los. Isso é uma responsabilidade sua, é um dever seu. E um dia você comparecerá diante do Senhor, e você terá que prestar conta dessa responsabilidade que Deus deu a você. Não negligencie essa responsabilidade e esse chamado. Isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer a você, minha irmã, a você que é casada, que tem filhos, a você que pretende se casar ou que já é casada e que ainda não tem filhos, mas terá, da responsabilidade que você também tem no inculcamento da palavra de Deus no coração e na mente dos seus filhos. Isso a Bíblia deixa claro. Você tem um papel importantíssimo de instruir essa criança no caminho que ela deve andar, de ensinar as sagradas letras para os seus filhos. Você precisa instruir os seus filhos aqui na igreja. Você precisa aconselhá-los também no seu lar. Você precisa aconselhá-los na sua casa. Aqui, elas não compreendiam ainda, elas esperavam um Messias que viriam, que ainda ia vir. Mas Paulo, ele foi o instrumento do Senhor para trazer luz e entendimento ao coração dessas mulheres e desse jovem, que esse Cristo, esse Messias que eles aguardavam, ele já veio, e que ele era o Salvador, e que era nele que encontrava a vida eterna. Então ele cita, porque ele começa a falar que a sua fé não era fingida, não era uma fé com hipocrisia. Sabe aquelas pessoas que têm fé no Senhor, mas é uma fé naquele Deus que pode dar o que elas querem? E se Deus não atender a sua oração, não atender o seu pedido, simplesmente você esmurece, você enfraquece na caminhada, porque Deus não fez ou não atendeu a sua oração. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. E essas mulheres, ela tinha essa fé nesse Messias, nesse Deus que se revelou no Antigo Testamento. Elas tinham uma esperança nesse Deus, que um dia ele enviaria o Messias. Era uma fé sem fingimento, e eles acreditavam, sem hipocrisia mesmo. E Paulo, ele cita Timóteo: olha, da mesma maneira que eu sirvo a Deus seguindo exemplos dos meus antepassados. Quais são esses antepassados? Ele está referindo aos seus antepassados mesmo, bem posterior, que antecederam a ele: Abraão, Davi, Jacó. Era uma fé sem fingimento, uma fé que esperava em Deus. Ele, da mesma maneira que eu estou citando a sua avó, a sua mãe, estou referindo a 3 gerações, eu também estou referindo aos meus antepassados, da mesma maneira que está acontecendo com você, aconteceu comigo. Eu lembro da fé dos meus antepassados e assim eu sigo com a minha consciência limpa. Ele tinha a convicção, Paulo tinha a convicção de tudo que ele fazia em nome do Senhor, para glorificar o Senhor. Embora, quando a misericórdia do Senhor o encontra no caminho para Damasco, aí ele traz luz à fé, clareza da fé deste homem, profundeza da fé dele. E aí ele entende de que ele era um blasfemo e um perseguidor, mas agora ele anunciava esse Cristo que apareceu a ele. E ele usa o Velho Testamento, ou o Antigo Testamento, para falar desse Jesus que apareceu a ele e que o chamou para o ministério. E algo muito importante e interessante que nós precisamos ver nesse texto: quando Paulo refere à mãe e à avó, e
e a Timóteo, ele fala de 3 gerações diferentes. Ele também se refere aos seus antepassados. Ele parece que assim, quando você é filho de um crente, filho de um pastor, e o seu avô é pastor, o seu bisavô era pastor, parece que quando você vem desse contexto religioso, parece que você é um crente melhor, é um crente bem consumado mesmo, bem nota 10. Não é isso que Paulo está referindo aqui. Embora seja bom, que você não experimentou nada de que uma pessoa descrente vive lá no mundo. E quando Deus opera essa misericórdia do Senhor, encontra um feiticeiro, um macumbeiro, um espírita, um ateu, e essa pessoa não tem um histórico de pessoas convertidas na sua família, não tem pai, não tem mãe cristãos, não tem avô, não tem bisavô que são cristãos, mas Deus encontrou essa pessoa. O mesmo milagre aconteceu na minha e na sua vida, quando Deus nos encontrou, acontece na vida dessa pessoa que não tem um histórico de crente na família, mas a história começa a partir dessa pessoa. O que Paulo está querendo mostrar para a igreja e para Timóteo, que esta mesma fé que habitou nele, na sua avó e na sua mãe, é uma fé de geração em geração. Você não tem pastor na sua família, você não tem avô na sua família de pastor, você não tem nada, mas aquela primeira pessoa que se converteu na sua casa é você. Mas a história começa a partir daí, e esta fé ela vai perdurar de geração em geração, de geração em geração. Amados, então, chamando a atenção novamente para a igreja, para todos, nós, homens que foram constituídos por Deus para ser sacerdote do nosso lar, não negligencie esse chamado. Não negligencie esse chamado. Veja, como eu vou fazer isso? Como eu vou fazer? Timóteo, ele enfrentava o mesmo problema que às vezes você está enfrentando na sua casa. Às vezes você é vergonhoso, você é tímido, você tem vergonha de pregar a palavra para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Nós temos um pastor nesta igreja que pode nos instruir. Nós temos os estudos bíblicos às quarta-feiras para trazer mais informação sobre esse Deus que nos chamou para essa maravilhosa obra. Você, minha irmã, não esqueça do papel importante que você tem na caminhada do seu filho, de educá-lo, de ler a palavra de Deus com ele. Às vezes você gasta muito tempo, ou tempo demais, no Instagram, Facebook e por aí afora. Tira um tempinho desse que você está desperdiçando nas redes sociais para orar com o seu filho, ensinar o seu filho a orar, ler a palavra de Deus com ele. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que parece que aquela pessoa que está em sofrimento ou passando por perseguição, ela não pode aconselhar ninguém. Às vezes no momento de mais dor que você está passando, de mais sofrimento que você está enfrentando na sua vida, é o momento que Deus mais coloca pessoas no seu caminho para ser aconselhado. E Paulo, ele estava sofrendo aqui em prisão, ele estava sofrendo muito na prisão, e ainda assim ele foi um instrumento de Deus para aconselhar um jovem ministro de Cristo. E ele traz para Timóteo uma clareza de que a responsabilidade da liderança não está somente sobre os seus ombros. Essa liderança na igreja de Deus, ela está sobre todos nós. A Bíblia fala, e Paulo fala, que nós devemos carregar o fardo uns dos outros, nós devemos orar um pelos outros, nós devemos aconselhar uns aos outros, nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Claro que você não deve sair contando para todo mundo os seus pecados, mas conversa com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, confessa o seu pecado, ore. Então essa liderança, ela é compartilhada. E aqui eu caminho para o final, eu finalizo
chegando à conclusão de que nós, como igreja, comunidade Redenção, é uma obrigação minha, sua, é nossa, de orar pela vida do nosso pastor. Isso é um dever nosso. Estar à frente de uma comunidade é uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então nós devemos orar constantemente pela sua vida, pela vida da sua família. E agora, para o pastor, nós concluímos que ele é um jovem pastor, iniciando nesse chamado, assumindo a responsabilidade de estar à frente da comunidade Redenção. Tenha em mente que o fardo não está somente sobre os seus ombros, e isso não é só para ele, é para todos os pastores que estão aqui, porque tem pessoas aqui que têm chamado para pastor, e essa palavra é para você. Uma liderança onde você vai assumir a liderança não está somente sobre os seus ombros. E tenha em mente que você precisa se aconselhar com um pastor mais experiente que você. Você precisa ter um pastor mais maturado, mais provado, mais experimentado no ministério. Isso vai te fazer bem, vai saber te aconselhar. Você precisa ter uma pessoa assim. Você precisa ter um pai espiritual, alguém que vai te ajudar. A mensagem para o pastor, mas para você que é um futuro pastor. Para você, comunidade Redenção, ore pela vida do pastor, ore pela sua família, ore para que essa comunidade, ela assuma esse papel de trabalhar na obra de Deus, ensinando, instruindo, estando sempre do lado, dando suporte. E a você, minha irmã, que acha que você não tem papel nessa obra, você tem sim. Olha como Paulo cita essas mulheres. Comece a partir de hoje, se você ainda não está fazendo, comece a partir de hoje a instruir os seus filhos. Deixe ser usado por Deus. Se discipline. Isso aqui é uma disciplina. E Paulo, ele fala algo maravilhoso a Timóteo, quando ele despede, olha, ele diz assim, ó, já no final, ele diz assim, olha, quando você estiver vindo, passa em Troade, traz para mim os meus livros, os meus pergaminhos e a minha capa que está na casa de Carpo. Nós observamos que Paulo, ele era um homem disciplinado no estudo da palavra. E isso aqui é para nós. Se discipline todos os dias a estudar a palavra de Deus. Todos os dias, tome isso como disciplina para a sua vida. Faça isso. Isso vai ser muito bom para você. Amém? Isso vai te ajudar muito na sua caminhada. Amém? Esta é a mensagem, meu irmão, minha irmã. Tome posse dela e assim vamos caminhar. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, por esses momentos que aqui passamos, da leitura da tua palavra, e nós, ó Deus, nós nos comprometemos a assumir essa responsabilidade de estudar a tua palavra, a de não ser um fardo pesado para os nossos irmãos e nem para o pastor, Senhor. Nós queremos aprender com o Senhor, nós queremos ser, ó Deus, suporte. Nós queremos ser bocas do Senhor para aconselhar outras pessoas, ensinar a tua palavra a homens e mulheres idôneos para poder anunciá-la a outros, Senhor. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar esta igreja, a Igreja Redenção, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados, agora nós vamos ter o nosso momento ofertório. Você que nos visita,